Oi pessoal, meu nome é Júlio César, também conhecido como MZ09. Sou ilustrador e designer de personagens. Já trabalhei para Marvel, Nickelodeon e Square Enix, entre outras empresas do ramo. Mas meu trabalho ganhou muita notoriedade com um projeto pessoal meu, chamado Retratos. O projeto foi uma forma de melhorar meu trabalho, usando fotos como referência e tentando deixá-las no meu estilo, mas sem que perder suas características. Neste curso, eu vou utilizar um notebook com o programa Paint to Sai e uma tablet, mas você pode usar qualquer outro de sua preferência. Agora vou mostrar a aplicação de luz e sombra para deixar o desenho mais parecido com o retrato. Vamos lá, na foto aqui, podemos ver que tem duas fontes de luz, uma mais fria, aqui desse lado, e uma outra mais quente. Vemos também que um pouco da luz rebate no rosto dela, então você vê um pouco azulado aqui no rosto dela. O lado direito dela está mais iluminado também do que o esquerdo, então o esquerdo está um pouco mais sombreado, então você quase não consegue ver onde termina o cabelo e onde começa a jaqueta. E no rosto dela também dá pra ver que quando a luz bate no cabelo, ele faz uma sombra no rosto. Então temos a sombra aqui no rosto, também temos a sombra debaixo do nariz, a sombra debaixo entre a boca e o queixo. O pescoço também é uma parte onde tem pouca luz, então ele está mais escuro. E também nas laterais também tem um pouco de sombra. Então vamos começar a fazer a parte das sombras. Então vamos lá. Na parte onde está o rosto eu vou fazer uma máscara de corte. Então vou usar aqui a camada no modo de multiplicação, que ele adiciona cor e valor na camada de baixo. Então eu vou usar, aqui eu já tenho na minha paleta, eu tenho já as cores de sombra que eu costumo usar. Então é sempre entre o vermelho e o roxo que eu costumo usar, e não com muita saturação. Então nesse caso eu vou usar, nessa primeira parte eu irei usar um rosa não muito saturado. Então eu irei fazer as primeiras sombras debaixo do nariz, fazer a sombra debaixo do queixo, entre o lábio inferior e o queixo. Também irei colocar a sombra e o volume das pálpebras de baixo que ela tem. Então você pode notar que na bolsa debaixo dos olhos tem um pouquinho de volume, então isso eu vou querer colocar no desenho. Então algumas partes eu vou dar volume e outras eu não vou. Então, como o nariz, então você vê que o nariz ele é amassadinho, achatadinho, mas eu não pretendo dar volume no nariz, eu vou deixar ele chapadinho. Mas isso é questão de gosto, você pode, se você quiser, você pode dar volume na parte do nariz, então isso fica a seu critério. Eu vou usar um brush com um pouco mais de textura e não com muita opacidade. No cantinho da boca também eu vou dar um pouquinho de volume e um pouquinho também nas pálpebras e entre as sobrancelhas também. Deixa um pouquinho de volume aqui, um pouquinho de sombra para dar um pouquinho de volume. Eu uso sempre o rosa saturado que eu estava usando, e eu uso o branco para misturar melhor as cores, tipo para fazer o degradê da sombra. Então eu sempre vou colocando um pouquinho do rosa e vou depois usando o branco. Como está na camada de multiplicação, o branco ele não vai aparecer. Vou usar um rosa claro para fazer o nariz e as bochechas. Na foto você pode ver que ela não está com o narizinho avermelhado nem as bochechas, mas eu vou fazer isso para deixar um toque mais fofinho no desenho. Então também cuidado para não exagerar, porque pode dar a impressão de que a pessoa está resfriada ou bêbada. Então geralmente você tem que, isso vai muito da sua percepção. Fazer as bochechinhas. Deixa
um pouquinho mais coradas. Sempre usando o branco para mesclar as cores. Tem umas coisas que eu também tenho que colocar mais sombra, então vamos lá. O lábio superior, ele é sempre mais escuro do que o inferior. Depende também muito da iluminação, mas então como a iluminação vem de cima, dá pra ver também que tem uma sombra pegando no olho esquerdo dela por conta da luz que vem de cima, que bate no cabelo, e o cabelo projeta a sombra do cabelo no rosto dela. Então, como tem uma luz vindo nas duas direções, a sombra da testa dela, que é projetada pelo cabelo, a luz pega um pouco, então vou clarear um pouquinho a parte de cima, não deixar ela tão dura. A sombra não é muito dura, então vou tirar um pouquinho usando o branco. Agora eu vou fazer outra camada, botar no modo Multiply e fazer a sombra de oclusão. A sombra de oclusão é onde a luz não chega, então você pode fazer um pouquinho mais escura, não precisa exagerar, mas é só de leve mesmo, entre o cabelo e o rosto dela. Agora eu vou fazer a sombra que fica da pálpebra, dos cílios, e que eles batem no olho, então eu vou fazer... Bom, o olho é uma questão de gosto, você pode colocar a luz que reflete nos olhos ou não, então, mas eu vou colocar um efeito do reflexo dos olhos, depois vou fazer o brilho. Então para isso eu vou usar um cinza claro, muito bem claro, e a borracha eu vou usar para fazer alguns detalhes desse brilho, para servir como se fosse o reflexo de alguma coisa, então vai servir como sombra, reflexo. Então, você pode perceber que na foto, nos olhos, não tem esse reflexo. Se tem, é muito leve, então, e ele não está com a resolução muito boa para mostrar aqui. Não aparece. Então, mas eu sempre uso esse reflexo dos olhos nos meus desenhos. Vamos lá, então eu vou fazer um brilho como se tivesse algo de frente, uma luzinha de frente. Então, vou colocar um brilhinho nos olhos. Então, a parte do rosto, então, já está quase toda concluída. Agora eu vou no pescoço. Na parte do pescoço, faço uma máscara de corte, coloco a camada no modo Multiply e uso o rosa saturado como sombra. Também agora vou dar um pouquinho da sombra na camiseta, fazendo o mesmo processo. Camada por cima, máscara de corte, depois faz a multiplicação. Então, o cabelo ele recebe duas luzes, uma mais quente e uma mais fria. A mais quente está um pouco mais fraca do que a mais fria é um pouco mais forte. E então, o cabelo é muito escuro, então você consegue ver o volume e os fios de cabelo só nas áreas que estão iluminadas. Nas outras que tem o volume, você quase não consegue ver a iluminação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou identificar as partes que tem iluminação e eu vou fazer uma máscara de corte, vou pegar um cinza e vou pegar um pincel mais esfumaçado e vou jogar no cabelo onde estão as áreas iluminadas. Se ficar muito forte, você pode diminuir a opacidade da camada, ou você pode apagar e fazer com um cinza mais escuro, mais próximo do tom de cabelo. Então, mas eu vou só diminuir um pouco a opacidade. Como eu fiz já as áreas de iluminação, eu vou fazer uma outra camada do mesmo tom do cabelo e agora irei fazer os fios com um brush duro normal. Então irei fazer
fio a fio. Só nas áreas onde tem a iluminação. Agora eu vou abrir outra camada, vou tirar um pouco da opacidade da camada e vou usar um azul, então, para fazer outro brilho por cima dos fios pretos que eu fiz os cabelos. Então vamos lá. De um lado, então do outro eu vou usar a iluminação um pouco mais amarelada, por conta da luz que está vindo da direita. É um pouco mais quente, então vou usar um pouquinho de amarelo. Também eu posso jogar um pouco desse amarelo na jaqueta. Você pode perceber que a luz rebate nas mesas que estão atrás. As mesas são amareladas, então a luz rebate o amarelo nas costas da modelo. Então eu vou na jaqueta e vou usar sobreposição. Vou voltar aqui, vou colocar um pouquinho mais de sombra no rosto. Fiz uma camada no rosto, sobrepondo um pouco com a cor rosa da sombra, da luz que reflete o cabelo na testa. E ele, quando bate na pele, ele ilumina um pouco e fica avermelhado, meio rosa. Então, tem alguns pontos das sombras eu irei sobrepor com esse rosa. Que está quase terminado, falta só ajeitar alguns detalhes, tipo os botões da jaqueta e alguns pontinhos de luz também. Então eu vou usar essa camada de iluminação, como ela já diz, para iluminar alguns detalhes pequenos, como tipo o brilho do olho e os botões da jaqueta. Então eu vou aqui usar um brush esfumaçado também no brilho do olho. Fazer o brilhinho, como se fosse a pele oleosa dela. Vou diminuir um pouco a opacidade da camada, vou colocar um pouquinho no nariz e nas bochechas também. No lábio também eu vou fazer um pouquinho. Assim ficou o nosso desenho. Vimos que com luz e sombra deixamos o desenho bem próximo da foto e de uma forma simples e efetiva. Espero que vocês tenham gostado do processo e que o curso tenha ajudado vocês. Tchau, tchau!